Bom, pessoal, bem-vindo para quem está iniciando aí nos produtos da Prospecading, para quem já tem os nossos produtos também. Fico muito contente aí da pessoal que ainda não conhece, está aprendendo e tendo o primeiro contato com os nossos produtos. Acredito que vai ser um curso é, bem interessante. Quis trazer um material que foi compilado ano passado e passado treinamento para a turma da InfraSA de Brasília, que trabalham propriamente com esse segmento de ferrovias. Acredito que vai ser um assunto bem relevante aí, importante para quem tem a curiosidade, quer explorar o software ou os softwares, né, de infraestrutura para esse segmento. Acredito que a gente vai ter um potencial muito grande aí dentro do que foi preparado para vocês, tá? Então, novamente, bem-vindos ao curso de modelagem conceitual de ferrovias. Espero que aproveitem e também que gostem, tá? Então, iniciando aqui do capítulo 1, vou fazer um overview geral, né, antes de falar desse capítulo. Primeiro, vou fazer essa introdução do que vai ser visto, em termos aí de conteúdo para esse treinamento. E como que vocês vão fazer ali para baixar os arquivos e organizá-los da forma com que vocês tenham o melhor aproveitamento possível, tá? Então, a gente vai ter os arquivos originais, que a partir deles que a gente vai fazer todo o processo, e vocês vão também ter os arquivos de conclusão de cada capítulo, ao final de cada capítulo, para fazer uma comparação com o que foi feito para cada etapa, né? Então, iniciando aqui com essa introdução, o que acontece? A gente vai receber os dados 2D em CAD, então seja polilinha, seja linha, seja outros elementos em que a gente vai precisar converter em elementos próprios, né, nativos do Civil 3D, para poder extrair a maior informação possível para poder, né, enfim, em termos de desenvolvimento de traçado, em termos de cálculos de superelevação, no caso de alinhamentos horizontais, em termos ali também de ajuste de comprimento, de curvas verticais, fatores K, etc. Então, vocês sabem que ali com dados do CAD, a gente não tem a mesma inteligência, a mesma dinâmica de quando a gente está trabalhando com dados do Civil 3D. Então, se você quer mudar uma estaca, por exemplo, se você quer imputar, calcular uma nova estaca, ajustar um PIV, ajustar um PI, enfim, tudo o resto dos dados vão ser afetados, né? E vai recalcular tudo para a gente. Então, por essa maneira, a gente vai precisar fazer essa transformação essa- dos dados CAD para o Civil 3D. Então, o subcapítulo 1.1 que vai ser relativo ali a tratamento da base topográfica, a gente vai ter as curvas de nível, produto final da aerofotogrametria, e vamos transformar isso em uma surface do Civil 3D justamente para o mesmo intuito, né, com a mesma finalidade do exemplo que eu quis trazer do alinhamento horizontal, alinhamento vertical. A gente precisa também transformar polilinhas burras, vamos dizer assim, entre aspas, né, em elementos inteligentes do software, tá? Então, para isso, a gente precisa passar por esse processo. Vamos fazer algumas questões de edições ali para delimitação da superfície. Entrando ali no estudo de traçado horizontal, a gente vai ter desenvolver, né, um desenho em cima do desenho já pré-pronto. Então, tem
polilinhas, arcos, né? No caso, uma única polilinha do CAD, que a gente vai transformar isso em alignment do Civil 3D, tá? Então vai fazer isso sobre esse elemento do CAD. Então a gente não vai converter nesse caso, não sei se já viram em casos anteriores, porque senão ele vai ficar com diversos vértices ali e não vai ser interessante para a gente. Então vamos ter ali uma linha base que a gente tem que seguir, comprimento de tangente, comprimento da espiral, o raio da curva circular, tá? Vamos imputar ali uma estaca inicial para esse elemento. Vamos editar também essa geometria, enfim, para poder ficar perfeitamente coincidente ao modelo 2D, a gente seguir todas as premissas ali possíveis. Vou trazer um exemplo individual de aparelho de mudança viária. Então, para esse traçado, para esse projeto básico em si, a gente não tem um caso específico que faça essa, vamos dizer assim, bifurcação, né? Essa mudança viária realmente que a gente sabe que tem ali para as ferrovias. Só que eu vou trazer um exemplo que a gente vai trabalhar a curva reversa para fazer essa, essa atividade, né? Também trazer alguns casos em que a gente consegue aplicar ali o cálculo de superelevação adequada às subassemblies específicas, né? Então a gente vai trazer alguns exemplos de assemblies, isso é o melhor exemplo, subassemblies que aceitam esse tipo de cálculo, fazer a explanação das fases críticas também. Vocês vão ver que é bem similar ao que a gente faz para rodovia. Ferrovia ele segue mais ou menos o mesmo critério, só que a gente vai ter uma diferença em termos ali da inclinação transversal, justamente por ser muito mais sensível, né? Você não tem a força centrípeta atuando igual você tem em veículos de rodovia. Então, muda um pouquinho ali a metodologia, o critério. Sobre a geometria vertical, vão criar as profiles, tá? Então, como a gente está acostumado a fazer também, a gente precisa produzir, né, um perfil a partir da base de dados topográfica, tá? Então, criando a profile view, então a gente cria o grafo do profile, vai encaixar essa profile do terreno existente ali. Vocês vão ver que vai coincidir bastante, né, com praticamente 100% ali com o que a gente já tem em CAD, né? Só que, lembram, né, o intuito é a gente transformar em elementos do Civil 3D. Então, para isso a gente precisa desse objetivo chamado profile, ok? A gente vai fazer uma nova objetivo, uma nova profile sobre o alinhamento vertical, né, vinda do CAD. Então, tem algumas formas de fazer, só que a gente vai fazer da forma mais rápida e simples possível, que é justamente criar a profile seguindo ali os pontos notáveis verticais, tá? Então, com isso a gente vai igualar o K, comprimento vertical comprimento da curva vertical. Aqui a gente vai ter o capítulo 2, né? Então, como a gente está acostumado a trabalhar nos outros cursos, então, vamos criar as referências externas de todos os elementos necessários que compõem o nosso projeto. Então, alignment, profile, quando eu falo profile, é no plural, né? Então, profile do terreno existente, profile do grade, a, o próprio, a profile view não precisa, mas basicamente alinhamento, profile, as profiles, tá? E a surface, logicamente, sem esquecer das surfaces, né? Para poder ganhar o máximo de desempenho possível aí do software, para que você separe, né? Não deixa tudo no mesmo arquivo, né? Então, qualquer mudança que é feita ali, por exemplo, num arquivo de topografia, ele é refletivo no arquivo de projeto. Então, essa é a intenção nossa. Então, a gente vai separar, né? Então, vai ter um arquivo próprio para topografia, outro arquivo próprio para
estudo técnico, um outro arquivo relativo a capítulo de documentação, então seções transversais, a própria folha de planta perfil, enfim. E o outro que vai ser relativo à drenagem, enfim, e o outro de finalização de modelo que vai ser feito cascata, né? Qualquer mudança aí no arquivo original vai afetar o resto do nosso processo no desenho ali. Aí essa parte de modelagem ferrovia, então vamos ver que a gente vai trabalhar com subassemblies específicas para esse projeto em si. Então, comparando com as seções típicas transversais aplicadas a esse estudo, a gente foi necessário ser desenvolvido a subassemblies seguindo as mesmas premissas, né, as mesmas elementos, particularidades, enfim, das seções típicas desse projeto. Então, não se trata de subassemblies defaults do Civil 3D, se trata de subassemblies customizados, porque a gente teve que adaptar a condição deste estudo em si, né? Então, a gente vai usar esses elementos para rodar entre as nosso corredor, criar superfícies de terraplanagem, de camada final de terraplanagem também, superfície de limpeza, que a gente vai usar a subassembly topsoil, superfície de curvas mistas, né, que é aquela junção de terreno com a terraplanagem, enfim, é importante para parte também principalmente de estudo de dimensionamento de drenagem. Aqui eu falo um pouco sobre como inicializar, né, a nossa modelagem. A gente vai precisar trabalhar baseado aí uma template do próprio companhia, que já contém diversos estilos, configurações, para não ficar perdendo tempo, né, com esse tipo de coisa. É lógico que eu vou adentrar ali em cada situação de estilo para vocês entenderem como que foi configurado isso e como que precisa ser apresentado isso também, no caso ali, documentação, aí geral XF do desenho 2D, técnico 2D, né? Abordagem ali da subassembly, como que foram construídas as subassemblies, com base nessas seções típicas. Tá, aqui então a gente entra na parte de produção dos corredores, que a gente vai fazer com diversas regiões, tá? Então vai ter região lá que vocês vão ver própria para aterro, para terceira categoria, para corte, para os taludes, enfim. Aí vamos fazer não só em um único corredor, a gente vai fazer em corredores distintos, tá? Para facilitar na parte de conexão com o processo de modelagem no InfraWorks. Então, como eu estou dizendo aqui, ó, criar corredor para limpeza. Então, tudo isso que está na ementa aí, ó. Apareceu, tem duas vezes, não tem problema. Criar corredor para limpeza, hein? Enfim. E aí, a gente vai separar também, ó. Criar afterline sobre os pontos, vai criar afterline sobre os pontos interpolados do corredor para os taludes ali de estabilidade do encontro com o corpo de ferrovia. Criar a superfície de limpeza com base no topsoil, né? Subacima do topsoil. Então, essa é a fase 4, né? Cálculos e documentação. Os cálculos, se trata ali da extração de quantitativos para a gente definir ali o que vai entrar ou não entrar ou não no nosso cálculo de volumetria, né? Então, vai ter um trecho específico que eu vou excluir do quantitativo total, que é o trecho que a gente vai supostamente considerar como terceira categoria. E vocês vão ver que inclusive as subassemblies, né? Voltando ao capítulo anterior, a gente vai fazer subassemblies com inclinações mais estreitas, mais íngremes, considerando ali uma estabilidade geotécnica, né? Para que contenha ali o solo.
caso de rocha, tá? Enfim. E aí, criar também os corredores dos taludes, tá? Como eu disse. Então, esses corredores dos taludes, eles vão estar, na verdade, serão regiões, tá? Então, a gente vai ter as regiões também desses taludes. As regiões eles vão incorporar um único corredor do corpo de ferrovia e a gente vai ter um outro corredor só para OAE. Assim que a gente vai definir para não misturar a triangulação, né? A gente vai fazer alguns ajustes das banquetas também, enfim, considerando as espessuras dos materiais de dormente, lastro e lastro, para poder compatibilizar o talude da encosta ali com o resto do projeto, talude do resto do projeto. Então, aí nessa etapa a gente vai fazer diversos processos de produção de labels, para poder mostrar, né, o comprimento da tangente, uma tabela à parte, a deflexão, as coordenadas, ângulo central de curva circular, raio da curva circular, tá? A ideia é que seja bem completo aí. Nota de serviço, a gente vai ter as informações bem encaixadas, vocês vão ver que a gente vai ter uma template de nota de serviço própria, que a gente vai importar para o nosso arquivo, ele já vai fazer essa organização correta dos dados de offset e cota, né? O Plant Production, que é a folha de documentação, né? Planta perfil, a gente vai usar uma folha adaptada ali, customizada na nossa template de view frames, então vai ser bem interessante aí. Aí entramos na parte de capítulo 5, que é a drenagem transversal, em que a gente vai trazer coisa nova para esse treinamento. A gente vai fazer dimensionamento com os cálculos ali baseado na profundidade crítica. Então, a cota do nível da água montante, a jusante, a gente vai entrar com métodos hidrológicos e hidráulicos para a gente poder fazer esses ajustes. Vou mostrar algumas particularidades do software também que às vezes impede de ele dimensionar automaticamente dentro do elemento customizado. A gente precisa utilizar um elemento nativo para poder fazer essa mudança. A gente vai trabalhar também com bueiros celulares, né? Enfim, duelas também, as bocas, tá? Customizadas, trazer diversos exemplos aí, vocês vão ver que bacana, né? Vai ser uma coisa bem completa mesmo. Vamos criar superfícies de curvas mistas vindas lá do nosso arquivo de estudo para poder fazer toda essa análise superficial do escoamento da água pluvial. Aí que a gente entra na finalização do modelo. Então a gente vai ter um grupo de itens pré-definidos de estilos que eles têm que combinar com códigos destas subassemblies, como link codes, shape codes e a nomenclatura principal da subassembly tem que estar incorporado nessa tela de estilos. A gente vai fazer algumas edições também de JSON, né, que é aquela extensão em que é uma linguagem de programação aberta, né? Vocês vão ver que é simples trabalhar com esse método, né? A gente consegue, se não ajustar dentro do software, pode ajustar fora do software, configurar isso fora do software. É interessante a gente ter um padrão de estilos que a gente consegue importar a cada momento do seu novo projeto. Então já tem ali, por exemplo, minha dormente eu quero que saia com um estilo específico de coverage, né? De cobertura lá no InfraWorks. Aí ele já sai com aquela textura de madeira, é bem bacana. Aí o laço também é a mesma coisa. Tem lá os diâmetros dos rachões ali, né? Na imagem JPEG, a gente consegue já associar isso automaticamente. Aí já, em vez de você fazer um por um, ele já sai tudo bonitinho. Então, basicamente, essa é a construção da template. Aí vocês vão ver, a gente vai enriquecer esse modelo também. Vamos fazer
os bueiros, né? Esqueci o nome técnico agora, mas é o próprio bueiro ali dentro do InfraWorks, fazendo, usando uma marcação vinda lá do nosso estudo, do Civil 3D, que a gente vai fazer essa modelagem 3D com as alas, combinando as inclinações, fazer a hidrografia, passando ali pela OAE, passando por esses bueiros celulares, enfim. E aí vamos fazer muita coisa aí, gerar um mapeamento online, colocar mais elementos ali, como os vagões da ferrovia. E aqui já é o input e output, né? A volta do modelo de InfraWorks para o Civil 3D, em que a gente vai importar a superestrutura que foi feita lá no InfraWorks com todas as suas características, né? Fundações, os decks ali, os pilares, os encontros, as vigas, etc. Então, tudo isso a gente vai carregar no arquivo final do Civil 3D para projetá-los ali no perfil de estudo, mesmo perfil que a gente iniciou o nosso projeto lá nas primeiras etapas. Ok? É isso então, a gente vai se encontrar agora no próximo capítulo onde eu explico como que estão organizados os arquivos, onde a gente baixa os arquivos, etc.